tem coisas bíblicas que até para a gente estudar nas línguas originais ficou mais difícil. Por quê? Porque muitas expressões corriqueiras, do grego por exemplo, foram transformadas em nomenclaturas solenes, como é o caso da expressão grega Evcharistia. Evcharistia, no âmbito católico, virou Eucaristia, como se Eucaristia fosse uma cerimônia sagrada, algo à parte, que se refere especialmente a um momento para distribuir a hóstia. Mas, na verdade, a expressão Eucaristia nem era usada naquele tempo, como o cristianismo católico usa hoje. O catolicismo formalizou a expressão ações de graças e hoje em dia muita gente usa essa expressão assim desse jeito. Mas os termos originais, o grego Evcharistia e no aramaico Tudita, apenas significa agradecimento. Apesar do texto grego ter chegado primeiro até nós como língua da época, os judeus do primeiro século falavam aramaico, ou seja, eles raciocinavam em aramaico. Tudo que eles faziam tinha uma base de pensamento, de entendimento aramaico. E quando o judeu dizia Tudita, não era a mesma coisa que dizer Eucaristia. Era apenas um momento de expressar o agradecimento a Yeshua por ele ter morrido pelos seus. Como já sabemos, Evcharistia, Tudita, que inventaram de transformar em Eucaristia, o ato de agradecimento, era feito uma vez por ano, como sendo uma sequência natural do Kiddush judaico, o Kiddush de Pessa. Mas quando vamos para o termo católico Eucaristia, nós visualizamos o que na nossa mente? Um evento solene, separado de tudo que seja judaico. Um ato religioso que não tem nada a ver com o povo judeu. Mas todo o nosso modelo de crença tem base judaica, como nós já sabemos, ou deveríamos saber pelo menos, né? E dentro da celebração de Pessa, assim como nas celebrações de cada Shabat, para quem guarda Shabat, tem o chamado Kiddush. Kiddush significa santificação no hebraico. E judaicamente falando, o Kiddush é realizado como uma invocação de uma bênção, que é recitada sobre o pão e o vinho. E a palavra Kiddush também se refere à refeição que é servida numa sinagoga depois que termina o Avodat, o serviço religioso do dia. Ou seja, os primeiros messiânicos, ao realizar a reunião de Pessa, no final de tudo, depois do rito concluído, no final do dia, eles pegavam o pão e o vinho e invocavam a bênção sobre o significado do evento. Como você pode ver, Yeshua não inventou essa coisa de pegar pão e vinho para que fosse algo que apenas se referisse ao que ele fez. Isso é uma atitude judaica. Os judeus já faziam isso. No momento em que é concluído o memorial de Pessa, eles pegam o pão e o vinho e o repartem entre si, entre os fiéis, para deixar claro que aquilo ali é uma atitude tipicamente judaica, de bênção e agradecimento. Não é uma solenidade exclusivamente católica que os católicos criaram para se destacarem dos judeus. Não. Todos os dias devemos agradecer pelo fato de Yeshua ter dado sua vida pelos eleitos, como ele mesmo disse. Porque Yeshua disse, ninguém tem alegria maior do que essa, de dar sua vida por seus amigos. Ao contrário do que as religiões andam ensinando, Yeshua fez questão de frisar que ele deu sua vida pelos seus amigos, e não por todo mundo. E como ele mesmo ensinou, amigo dele é quem prioriza o relacionamento com ele, mediante a submissão e a obediência ao que ele ensinou. Ele deu a vida por seus amigos. Os amigos dele não é todo mundo. Então, pegando-se os termos originais, o Tudita, aramaico, praticado pelos fiéis originais, não é o mesmo que a Eucaristia católica. Quando Paulo diz no texto, porque na noite que Yeshua foi traído, ele pegou o pão e o vinho, peguem e comam, esse é o meu corpo. Não é a mesma coisa que o catolicismo faz. Não é a mesma coisa. Principalmente porque na Eucaristia católica o padre distribui a hóstia para o povo, mas o vinho é só ele que toma. Só ele que participa do vinho. Já saiu da lógica da Bíblia. Porque se a Eucaristia é a consumação da comunhão, então só o padre que está em comunhão total, né? Porque a hóstia é para todo mundo, mas o vinho é só para ele. Mas contrariamente a isso, como se fazia na época em que o pão e o vinho eram distribuídos entre os fiéis, entre todos presentes, o Tudita messiânico é como uma extensão de Pessa. E é uma vez por ano apenas. No caso para nós, os fiéis do Ocidente, que não guardamos Shabat, porque os judeus que guardam Shabat, eles têm Kiddush toda semana.
a Eucaristia do jeito que ocorre no catolicismo não é bíblico. É só mais uma invenção, mais uma distorção feita por aqueles que resolveram mudar os ensinamentos do Salvador, judaico. No rito messiânico original de agradecimento, os fiéis realizam o Pessa, como deve ser, meados de março, que é a verdadeira virada de ano no calendário judaico. E no final dos trabalhos, realizam a refeição com os fiéis presentes, na qual recitam as bênçãos referentes ao momento e compartilham do verdadeiro significado do pão e do vinho. No caso dos messiânicos, o significado de que Yeshua teve o seu corpo partido em prol de seus eleitos. É como se Yeshua estivesse dizendo, eu peguei várias partes de mim e distribuí entre os eleitos. Que espiritualmente falando, nós fazemos parte de Yeshua. E quando nós conseguimos participar dessa comunhão, que às vezes a pessoa não tem como fazer, não tem como participar. Mas quando o fiel tem uma estrutura que permite participar desse Kiddush, desse Tudita, dessa partilha do pão e do vinho, isso está simbolizando apenas que Yeshua se repartiu e se distribuiu entre nós. Nós fazemos parte dele, e ele está em nós e nós estamos nele. Quem faz o Kiddush referente à Pessa é uma vez por ano. E aqueles que guardam o Shabat, seja judeu ou não, porque não é obrigatório para o fiel ocidental guardar Shabat, mas quem guarda também o Shabat faz o Kiddush toda semana, ao fim do Avodat, do serviço devocional. Isso é bíblico e é judaico, como a nossa crença é originalmente judaica.